dúvida muito comum por aqui. Renata, quando e como iniciar a introdução alimentar? Será que precisa contar as colheradas? Qual o melhor momento? O que eu devo fazer e também o que eu não devo fazer para ter uma introdução alimentar de sucesso? É sobre tudo isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, então me acompanha até o final. O melhor momento para a gente iniciar a introdução alimentar é depois de 6 meses, mais os sinais de prontidão de cada criança. E esse sinal, essa liberação acontece quando o pediatra dá o ok. É isso mesmo, gente. Nessa fase ainda é importante que a criança esteja passando todos os meses nas consultas presenciais com o pediatra. Uma vez que ele deu ok, a criança tem 6 meses, vamos começar a introdução alimentar. A gente sabe através dos estudos que a introdução precoce antes do 6º mês de qualquer tipo de alimento pode ser um fator para alergias por conta da imaturidade do intestino. É tudo isso que a gente não quer, né, gente? A gente sabe também, através desses estudos, que esses primeiros 1000 dias, a gestação, mais os 2 primeiros anos da criança, 80% do cérebro é formado. E é por isso que a gente precisa escolher os melhores nutrientes, os melhores alimentos, para que esse crescimento, esse desenvolvimento que está aí a todo vapor aconteça da melhor forma possível. O que a gente quer nesse momento é que a criança tenha uma boa relação com os alimentos naturais, fonte de tudo que ela precisa para crescer e se desenvolver bem. E como a gente faz tudo isso? Primeiro ponto, baixando a nossa expectativa. Eu sei que para algumas mães, para alguns pais, é um momento de euforia, outros angústia, porque às vezes já teve uma experiência com outro filho não foi do jeito que imaginava. Mas muita calma, gente. Vai dar tudo certo, confie em mim. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse canal é pra gente falar sobre o seu bem mais precioso, que é a saúde da sua família. Meu nome é Renata, eu sou médica, pediatra, tenho 3 filhos e o objetivo é que a gente consiga, através de bons hábitos, viver uma vida bem vivida. Abaixar a expectativa é importante, porque quando a gente tira a emoção, a gente consegue curtir melhor esse momento. E é tudo que a gente quer. O aprendizado se dá de uma forma muito melhor quando nós estamos num ambiente tranquilo e mais confortável. A criança vai estar aprendendo. Afinal de contas, até pouco tempo atrás, ela estava se alimentando através de um líquido e de forma inclinada, horizontalizada. E agora ela vai ficar sentadinha, verticalizada. Isso é importante, tá, gente? E vamos oferecer uma explosão de cores, texturas, cheiros, sabores. Então vamos curtir, baixar a expectativa e encarar essa fase como uma fase de transição, em que o nosso objetivo principal é que a criança tenha uma interação, que ela conheça os alimentos naturais. Se ela não comer nada, não se desespere, está tudo bem, combinado? E como a gente vai fazer com que esse momento seja maravilhoso? Primeiro é escolher aquele dia que a gente está bem, que a gente tem tempo para se dedicar e curtir ali com a criança. O segundo ponto é que a criança também esteja num bom momento. E é por esse motivo que eu sempre recomendo que a refeição sempre seja depois de uma boa soneca. Não, Renata, mas falaram que precisa ter rotina. Ok, concordo, mas nesse momento, lembra que a transição, a gente está experimentando uma fase nova. Então é importante que a gente tenha uma certa flexibilidade. E eu te garanto que não vai ser legal tentar fazer esse processo no momento que a criança está com sono, irritada, com a fralda suja, com qualquer dor e desconforto. O ideal é a gente resolver o problema e depois sentar com calma para esse momento que vai ser muito especial. E o que a gente pode fazer? Primeiro ponto importantíssimo, segurança, gente. É importante que a criança esteja, de preferência, ao redor da mesa, onde vocês fazem as refeições em família, isso é muito importante. Que tenha um cuidador sempre do lado, gente, segurança sempre em primeiro lugar. Aliás, tem um vídeo bem importante que eu fiz aqui que fala sobre a diferença entre gag e reflexo, engasgo e manobra de desengasgo. Eu super recomendo que todo mundo saiba essa manobra que pode inclusive salvar uma vida. Tá legal? Lembrar, gente, que o aprendizado, o melhor aprendizado se dá quando a gente consegue ativar todas as nossas vias sensoriais, principalmente os bebês. É muito importante que eles consigam pegar nos alimentos, sentir o cheiro. Então, antes de descascar a fruta, por exemplo, você pode deixar a criança manipular
manipular aquele alimento. Deixa ela passar a mão, sente o cheiro, fala banana, verbaliza de uma forma que ela consiga entender, vai interagindo. Você pode ir falando as características, lisa, rugosa, áspera, e aí você vai trazendo experiências sensoriais para esse momento de aprendizado. Qual o melhor momento? Então nós já falamos que o melhor momento é sempre depois de uma soneca, e aí você pode começar com a soneca de manhã. Na primeira semana eu recomendo que seja introduzido uma vez por dia. Se houver possibilidade, você quiser progredir já para a segunda semana, que são frutas 2 vezes por dia, você pode também, depois de uma sonequinha da manhã, depois de uma sonequinha da tarde. Vai sentindo como a coisa está fluindo aí na sua casa. Lembrar que quanto mais oportunidades, mais espaços para aprendizagem, melhor para vocês. Qual fruta que eu devo escolher? Qualquer fruta, gente, não tem mistério, não tem segredo. Se você quiser aproveitar as frutas da estação, que tem menos agrotóxicos, que estão de boa qualidade, com melhor preço, é uma boa opção. E aí a gente só vai lembrar de fazer sempre a higiene adequada, mesmo as frutas com cascas, e também depois a gente vai oferecer da forma in natura mesmo. A gente pode oferecer da forma raspadinha, amassada no garfo, mas o ideal é que a criança tenha contato com a forma que você vai oferecer na colher e também a forma in natura mesmo, através de pedaços grandes. Você pode oferecer, por exemplo, pedaços do tamanho da mãozinha fechada da criança. Então são formas de hastes. Lembrar que nessa fase a criança ainda não faz a pinça e é importante que ela consiga pegar esses alimentos. Então cortes grandes em hastes. E eu sempre sugiro que a gente ofereça essas duas possibilidades. Por exemplo, vai dar banana? Amassa a banana, você pode dar na colher e a criança também tem a possibilidade de pegar a banana no formato inteiro. Tem crianças que vão preferir no formato em purê, outras já vão preferir em pedaços. E é por esse motivo que a gente, dando dessas duas formas, a gente amplia a nossa possibilidade de aceitação. Uma vez que a gente iniciou a introdução alimentar, é muito importante começar com a água filtrada, fervida, e aí você pode oferecer ou no copo de transição ou no copinho normal de boca pequenininha. Tem criança que prefere, acredita? Quando for oferecer o alimento, gente, as colheres rasas são ideais, tá? E aí a gente também já faz o treino de mastigação. O ideal é que a gente coloque a colher de uma forma horizontalizada e a criança tire o alimento, tá? Da colher, e não que a gente faça a báscula, e joga a comida e a criança não sabe muito bem ainda como faz esse processo de mastigação, tá bom? Então, horizontaliza e a criança que tira o alimento através desse movimento. Tá legal? Gente, aqui é importante, o que não fazer? A gente não recomenda bater, liquidificar, ultraprocessar os alimentos. Hoje a gente sabe que quanto mais tempo demora para a criança sentir a textura e os sólidos, pior é a introdução alimentar, tá bom? Então é muito importante que a gente ofereça os alimentos, mas que sempre tenha um desafio. Então a gente ofereceu sempre amassadinho no garfo, tá indo muito fácil? Vamos amassar um pouco menos, tá bom? Esse treino mastigatório é fundamental, inclusive para desenvolvimento de toda a musculatura orofacial, que vai ser super importante para a fala e aquisição da linguagem mais para frente. Tá legal? O que a gente também não deve fazer, lembrando, não oferecer elas ou qualquer distração. Lembra que o nosso foco é que a criança interaja. Foque naquela experiência com o alimento. Quando a gente distrai a criança, ela perde esse interesse e isso vai ser fundamental para que a gente tenha um processo de introdução alimentar saudável e eficaz e que a gente consiga que isso vá se estenda pela vida toda dessa criança. Afinal de contas, né, gente, é muito mais fácil a gente conseguir já adquirir um hábito novo desde criança do que ficar lutando lá na frente para resgatar um hábito que a gente tinha, não é mesmo? Então, nesse vídeo nós falamos sobre o nosso objetivo principal, é que a criança tenha um bom vínculo com o alimento. Não precisa ficar preocupada com a quantidade, o que ela vai comer, mas a qualidade da interação. Quanto mais oportunidades, melhor. Vamos começar com água também, oferecer frutas, as frutas que vocês quiserem, não tem restrição. Se preferir, se houver a possibilidade da opção pelos orgânicos, é legal, porque a gente sabe que aqui no Brasil tem muito agrotóxico nos nossos alimentos, então para as crianças é sempre uma melhor opção.
Deixa aqui nos comentários a sua dúvida, a sua sugestão, que eu vou voltar aqui para falar novamente com você. Aproveita, compartilha esse vídeo com outras famílias que você quer também que saiba de todas essas informações. Espero você no próximo vídeo. Até mais!